Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos ensina a enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades de modo correto. A ter medo, se esconder, parece ser uma solução muitas vezes diante das realidades que nós enfrentamos. Mas como nós vamos observar na primeira leitura de hoje, pegando até um pouquinho antes, quando Davi chega ali ao acampamento do povo de Israel, ele ouve os filisteus e o gigante Golias zombando da fé do povo de Israel, zombando de Deus, dizendo que eles iriam derrotar e levá-los como escravo, e ali insultando o povo de Israel a partir da fé e da devoção que eles tinham. Davi chegando ao acampamento, pede para falar com o rei Saul. Ele, pequeno, estatura baixa, diz ao rei que ele vai combater por Israel. Primeiro todos se surpreendem, com certeza riem dele, porque era um homem de estatura baixa. Mas como que você vai lutar contra um guerreiro que há anos vem se dedicando à arte da luta, e você mal sequer sabe manusear uma espada? Ele simplesmente diz, por causa da fé, meu Deus vai me honrar. Então Saul tira a sua armadura, lhe dá a sua espada, mas a armadura é tão grande para ele que ele mal consegue andar, mal consegue manusear a espada, né? Faltou esta parte na leitura de hoje. E ali ele tira aqueles aparatos, pega o seu cajado e escolhe 5 pedrinhas no rio. E ali, confiante, um homem de fé, um homem de esperança, com uma única pedra, derrota o gigante. E ainda pega a sua espada e corta-lhe a cabeça. Quantas vezes nós nos deparamos diante da nossa vida com situações gigantescas, aparentemente, e nos falta a confiança em Deus. Quando nos falta esta confiança, nós corremos o risco simplesmente de refugiarmos, de pararmos e esperar as coisas acontecerem.
Há uns dias atrás, nós vimos que o povo de Israel, em uma das batalhas, estavam ali perdendo e mandam buscar a arca. Quando a arca chega, eles fazem o maior barulho, de festa, porque Deus estava no meio deles. E no outro dia, na batalha, eles são derrotados e ainda a arca é sequestrada. Não basta apenas esperar as coisas caírem do céu, pensando, poxa, Deus está do meu lado. É preciso dar passos. É preciso buscar as ferramentas necessárias para nós enfrentarmos as batalhas diárias na nossa vida. Quantos gigantes nós encontramos? O gigante do câncer, de doenças terminais e situações de adultério, situações complicadas e delicadas. Pior ainda quando aquelas pessoas que se dizem ateus se levantam contra a nossa fé para zombar de nós. Mas é preciso confiar em Deus. As armas que Deus nos dá é a nossa vida de oração. Mas para que eu possa alcançar esta intimidade com Deus, eu preciso trilhar, eu preciso dar passos. Veja, em Medjugorje, Nossa Senhora nos dá 5 pedrinhas a partir dessa experiência de Davi, que são as ferramentas essenciais e necessárias para o bom combate da fé. E por causa do nosso desespero, sequer recordamos destas armas poderosas. A primeira dela, a Eucaristia. Quantas vezes nós participamos da Santa Missa de qualquer jeito? Sem devoção, sem fé. Pior ainda, quantas vezes nós comungamos em pecado mortal? De forma indevida. Quantas pessoas impedidas de receber os sacramentos por causa de uma realidade que talvez ela não escolheu, não impede ela de participar da missa, mas que comunga sem poder receber. Então nós precisamos entender a sacralidade da Eucaristia, o mistério eucarístico que nós celebramos, que nós vivemos, e buscar estar em dia com os sacramentos. Primeira pedrinha, a Eucaristia. Segunda, a confissão. Se eu estou em pecado mortal, o pecado mortal expulsa Deus da minha alma e minha alma se torna inimiga de Deus. E a partir do momento que a minha alma se torna inimiga de Deus, ela odeia, detesta a Deus, Deus não pode agir em nós. O Espírito Santo não pode agir em nós. Por isso nós precisamos estar na graça de Deus. Se eu não posso comungar em pecado mortal, então eu preciso buscar a confissão. Não só para receber a Eucaristia, mas para trilhar um caminho de santidade. A terceira arma, a Sagrada Escritura. Quantas pessoas têm a palavra de Deus em casa, aberta no Salmo 90, como se fosse um amuleto para espantar os maus fluidos? Desculpa, mas a palavra de Deus aberta simplesmente, lá empoeirando, não vai resolver nada na sua vida e não vai ter uma eficácia sobrenatural na sua vida se você não pegar, ler e meditá-la diariamente, rezar com a palavra de Deus diariamente. A quarta pedrinha, o Santo Terço. Uma arma poderosa contra o demônio, contra os ataques do inimigo, recorrendo à intercessão de Nossa Senhora, diante das dificuldades, diante das lutas. E, por final, o jejum e a penitência. Nós temos armas poderosas em nossas mãos, mas, infelizmente, nós não sabemos utilizar. Outro ponto de vista em relação à primeira leitura é a batalha da fé contra a ciência.
Porque os filisteus sabiam dominar a arte do ferro, da fundição, tinham armas poderosas. Podemos até dizer a arte, da batalha da fé contra a razão. E muitas vezes nós precisamos unir, sim, a fé e a razão, assim como São João Paulo nos ensina em sua encíclica Fide et Ratio. Mas muitas vezes nós queremos entender a Deus com a razão, mas Deus não cabe na razão humana. Tem situações que nós só vamos conseguir compreender no céu, mas a vivência da fé é uma arma poderosa nas batalhas. E comprovadamente por muitos médicos e cientistas, até mesmo no tratamento de câncer, o quanto a espiritualidade tem ajudado muitas pessoas a alcançarem a cura. Então nós precisamos recorrer mais a Deus, buscando estas ferramentas poderosas que nos aproximam mais de Deus. Porque aquele que busca a Deus diariamente na intimidade do seu coração e na oração, é capaz de discernir entre o bem e o mal. É capaz de dar uma resposta difícil diante das cruzes, diante das provações que nós somos assolados. E provação, nós precisamos entender que não é um castigo de Deus. A provação, ela serve para nos ajudar a amar mais a Deus e amar mais os irmãos, o amor verdadeiro, a caridade, o amor puro. Amar a Deus me leva também a amar os irmãos. Então nós precisamos trilhar esse caminho de santidade. E eis as ferramentas que o Senhor nos deu: Eucaristia, confissão, leitura orante da Palavra de Deus, o Santo Terço, o jejum e a penitência. Para que nós possamos manter e buscar a santidade de vida, é preciso uma boa confissão e buscar numa verdadeira intimidade com Deus. Para que nós possamos chegar diante do Senhor e ali Ele dizer: vem cá, meu filho, e nos abraçar. Nós não podemos ser hipócritas, dizer que tenho fé ou viver as situações de forma incoerente e corremos o risco de chegarmos lá no céu e Jesus nos dizer: não vos conheço. Mais um exemplo de fé nós encontramos no Evangelho. A fé e a vida de oração, a nossa espiritualidade, são as armas poderosas na batalha contra o mal, contra os gigantes da nossa vida, e é uma escada que nos ajuda a subir ao paraíso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.